Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre coronavírus. Sobre esse assunto eu converso com o infectologista Dr. Marcos Caseiro. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com você novamente, com os nossos ouvintes e com o Fábio também aqui, viu? Também converso com o Fábio Lopes, biólogo. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Você, doutor Marcos, muito obrigado. Vamos falar então sobre o Covid-19, está trazendo muitas manifestações entre a população, todo mundo querendo saber mais informações. A gente teve 2 casos suspeitos em Santos que deixaram a Baixada Santista em alerta. Agora esses 2 casos foram descartados. O que pode se fazer a partir disso? Eu acho que essa é a grande questão que nós temos, né? Na verdade, o que nós temos no nosso país nesse momento é um caso confirmado. É um indivíduo que veio da Itália, né? Foi internado lá no Hospital Albert Einstein, foi colhido o material dele, ele foi para casa, ele está num isolamento que nós chamamos, né, do isolamento social, né? Ele fica dentro da casa dele, porque não tinha nenhum sinal de gravidade, a não ser a infecção que foi confirmada. Então nós temos um caso confirmado no nosso país, nenhum caso na Baixada Santista. Eu até acredito que nós teremos. Se a gente imaginar a progressão, a velocidade de progressão da doença lá na China, como ela está se progredindo nos outros países. Hoje as pessoas pegam um avião aqui na Itália e em 10 horas estão aqui no Brasil, 12 horas, quer dizer, esse trânsito das pessoas no mundo é muito grande, eu acho que nós até teremos. Mas eu acho também que nós estamos discutindo já há um certo tempo, né? Estamos nos preparando, fizemos um treinamento de todos os médicos, de toda a equipe de saúde, por uma primeira etapa, nos preparamos para a ocorrência de aparecimento de primeiros casos. É evidente que tudo que nós vamos conversar aqui pode mudar. Se, obviamente, de hoje para a semana que vem, para outra semana, começarem a aparecer muitos casos, obviamente, nós temos que ter estratégias diferentes. Outras ações podem ser tomadas, diferentes. Né? Neste momento, nós temos um hospital de referência, que é o Emílio Ribas, em Marujá, com 2 leitos de isolamento adulto para pacientes graves, para pacientes que eventualmente tenham coronavírus e evoluam para a gravidade. E um leito para gestantes que está aqui no Hospital Guilherme Álvaro. Então, todos os procedimentos, o SAMU, o transporte, os níveis de proteção, está tudo, de uma maneira geral, bem arrumadinho e bem armado. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, doutor, por exemplo, uma pessoa que tenha plano de saúde, ela vai num hospital que ela escolha, Perfeito. Enfim, qualquer hospital, casa de saúde. Ela vai no hospital, é atendida pelo plano de saúde e é identificada uma suspeita de coronavírus. Não quer dizer que ela vai ser transferida para o hospital que vai cuidar de coronavírus no Guarujá, por exemplo. Hipótese nenhuma. Ela só é transferida para isso, caso seja confirmado, e ela tem uma dificuldade muito grave de respiração. Exatamente. Isso para os adultos, 2 leitos separados para adultos. Isso. No caso das gestantes, se acontecer da pessoa não conseguir respirar, um caso muito grave, não só a confirmação do coronavírus, mas uma gravidade em relação a isso, as grávidas têm um leito disponível no Guilherme Álvaro. Casos de crianças, como é que fica? Casos de crianças que, na verdade, os dados mostram que não teve nenhum caso grave em crianças com menos de 15 anos, e a partir de 15 anos vai para o Emílio Ribas, abaixo dessa idade, que não houve, repito, nenhum caso lá na China, né? Houve casos nas crianças, mas nenhum caso com complicação. Nesse caso que necessite internação. Exatamente. Nesse caso, o CROSS, que é o nosso sistema de referenciação, vai procurar uma vaga para esse paciente em São Paulo. Não há vaga de criança nesse momento em UTI aqui em Santos. Esse paciente vai ter que ser referenciado para o isolamento em São Paulo. Agora, Fábio, a gente sabe que o coronavírus está mexendo com todo mundo só fala nisso, as pessoas, algumas em alerta máximo. Você acha que o medo dessas pessoas pode gerar um colapso na saúde aqui na região? Então, o que acontece é que quando a gente pensa numa nova doença que entra entre seres humanos, né, que gerou uma epidemia de grandes proporções, tem muitos profissionais debruçados nisso. A gente tem infectologistas, como o Dr. Marcos Caseiro, a gente tem virologistas, a gente tem ecologistas, tem biólogos que estão tentando entender, né, como é a ecologia desse vírus. Eu não duvido que tenham pessoas da área da sociologia que estejam tentando entender como esse vírus passa de pessoa para pessoa no sentido das grandes viagens, da globalização. Então, gera muito pânico no sentido das pessoas também não terem tanta informação a respeito da gravidade do vírus. Agora que a gente está entendendo
que o vírus tem uma letalidade baixa, ou seja, a razão entre as pessoas que adquirem o vírus e aquelas que vêm a óbito, ela é muito pequena. É evidente que se a gente tem uma epidemia de grandes proporções, 1 a 3% disso é um número significativo. Sim. Mas no todo, né, é uma doença que geralmente evolui bem. Eu não faço clínica, não sou médico, né, mas a gente acompanha, eu estou na Secretaria de Saúde, a gente vê como é a coisa. E muito do que se tem veiculado, essas fake news aí de tomar chá, de maneiras de aumentar a imunidade, doce, né? Tudo isso, sabe? Isso, na verdade, atrapalha. Então, a tua pergunta em relação a gerar um pânico é que as pessoas ficam desesperadas, elas têm que entender que existe um profissional, que é o médico, que está lá na ponta, que faz a clínica, que tem experiência, que tem um olhar, uma expertise no diagnóstico, e a clínica é soberana. Quando se faz o diagnóstico de uma doença, usa-se geralmente 3 critérios. O epidemiológico, que é o histórico daquele paciente, o clínico, que é o olhar do médico, a experiência do médico, e o laboratorial. Então a gente está bem equipado, os exames estão sendo concluídos num tempo pequeno, existem aplicativos que mostram como é que está o desenvolvimento da doença no mundo, provavelmente vai chegar no Brasil, vamos ter casos no Brasil e talvez na Baixada Santista, mas se seguir o mesmo padrão, que a gente não sabe como é que vai se comportar aqui, né, a doença na nossa população, com o nosso clima, mas se seguir o mesmo padrão, nós vamos ter poucos casos graves, esperamos, e assim, eu acho que a gente está preparado. O que não pode é a população entrar em desespero, fazer a sua parte, que é a questão da higiene, né, a desinfecção das mãos, a lavagem das mãos de 2 em 2 horas, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, acho que não há motivo para pânico. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre coronavírus. Volta já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é coronavírus. Eu converso com o infectologista Dr. Marcos Caseiro e com o biólogo Fábio Lopes. Doutora, as prefeituras, elas têm se mobilizado já em torno do coronavírus, né? Existe alguma ação conjunta de todas as prefeituras da Baixada Santista? Como é que está essa movimentação? Então, essas reuniões que, na verdade, dados que eu passei para você há minutos, eles envolvem toda a Baixada Santista. Então, esses 2 leitos que existem lá no Emílio Ribas, eventualmente pode se abrir até mais leitos com isolamento respiratório, não é para Santos, é para a Baixada como um todo, né? Então tem ocorrido sim essa discussão que envolve, na verdade, a Secretaria de Estado de Saúde, o Estado de São Paulo, né? Que estão muito próximos nessa discussão da questão de toda essa abordagem, esse contingencionamento da questão, o que fazer diante de circunstâncias. Então existem diversas possibilidades e para possibilidades diferentes, caminhos diferentes. Eu insisto que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter muita calma a população, né? Porque essas informações começam a chegar de uma forma muito intensiva e mais informações via WhatsApp, começa a circular muita informação e a gente começa a entrar numa aflição e eu fico um pouco assustado com isso porque, assim, eu vou repetir, nós não temos nenhum caso, nós temos caso suspeito e teremos muitos outros, né? E a gente tem que ter muita calma, a gente tem que entender o que é essa doença, qual é a forma de transmissão, o que a gente pode fazer? É isso, né? Não dá para entrar num desespero. Por exemplo, já não tem mais álcool gel nas farmácias, já não tem mais máscaras nenhuma, porque as máscaras são feitas lá na China, né? Então, é um desespero. Você começa a receber informação assim. Ontem, me ligaram à noite e falaram, olha, os 2 casos são aqui do Marapé, e eles vão cercar o Marapé, você não acha interessante ele comprar alimento, eles vão... Veja, uma notícia desse tipo. Eu recebi outra, um químico prático, olha, ele falando, olha, esse álcool gel não serve para nada, o bom é vinagre. Então, eu acho que a população, ela tem que ter um pouco mais de critério quando receber essas informações, ver fonte de informação, buscar essas fontes, para as pessoas se educarem adequadamente. Não é motivo para absolutamente nenhum pânico. Agora, o senhor está falando sobre essa questão de pânico relacionado ao coronavírus. Agora, a gente tem, por exemplo, a dengue matando muito mais, né? Sim, casos, sim. Passamos agora por um tempo de enchentes, a questão da leptospirose. Sobre isso, né? Então, será que a gente está dando... Claro, precisa dar o grau necessário de importância para o coronavírus, é um assunto mundial, a gente precisa trazer informação de qualidade, né, para o nosso telespectador, mas trazer na medida adequada, né, doutor? Assim, não só na medida adequada, como não esquecer dos nossos velhos problemas sazonais,
como você bem citou, a questão eu comentei da leptospirose. Nós estamos com uma epidemia, com muitos casos de leptospirose. Certamente, nos últimos anos, é o ano que eu mais vi leptospirose e, obviamente, é um retrato dessa quantidade de enchente que nós estamos tendo. Nós temos muitos roedores e, obviamente, as enchentes facilitam essa contaminação da água e a contaminação das pessoas. Eu comentei isso ontem na Secretaria. A gente tem que trabalhar na Secretaria, porque os médicos começam a ficar centrados com a ideia firme de corona, esquecem com as doenças usuais que matam. A leptospirose tem uma mortalidade de 33%. De cada 100 pessoas que pegarem 33 na nossa região morrem. É um número muito alto, absurdo. E a gente não fala nessa... Se a gente for comparar com o coronavírus está quanto? Infinitamente superior. Né? Se a gente está falando de coronavírus com a mortalidade lá, 1 a 3%, 1,3% estão falando, 2%, obviamente a gente vai ter mais tempo para ver esse número, mas 2%, 33% é um número assustadoramente alto, uma doença trivial que se resolve numa fase inicial com um antibiótico qualquer, com uma benzetacil. Então, é importante nós não deixarmos de falar, mas priorizar coisas que nós estamos vivendo. Nós estamos passando uma fase meio tranquila, né, Fábio, da dengue, que é uma coisa que nos chama a atenção. Eu, particularmente, tenho um fator explicativo. Nós fomos massacrados por dengue por quase 15 anos. Sim. Isso criou uma imunidade em rebanho da população. Onde está tendo dengue hoje? No Nordeste, está tendo dengue no Sul. No Paraná, estão com epidemia. No Paraná, em Santa Catarina, locais que não havia transmissão de dengue. Então, nós temos uma certa tranquilidade, apesar que os casos estão aumentando novamente. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar com o que nós estamos fazendo aqui, educando a população, explicando as maneiras de transmissão possíveis e como se prevenir. Eu acho que isso é importante e calma. Esse é o Eu acho que ideal. o que assusta para a população é a taxa de morbidade do coronavírus. É muito rápido e muita gente ficando doente ao mesmo tempo. O que não acontece, por exemplo, em leptospirose. Né? A gente tem a transmissão, grupo, você fala. Porque o grau de ubiquidade do veículo, né? Para você ter leptospirose, você precisa ter o roedor com a leptospira no rim, ele precisa ser estressado para eliminar a bactéria, tem que ter um certo caldo ali, né? Uma condição para a bactéria que é exigente, a pessoa tem que permanecer ali um tempo, diferente de uma pessoa passar para outra coronavírus, que basta a pessoa estar com a mão, né, infectada ou falar próximo, já é possível. Então a gente vê um número muito grande de pessoas positivas para coronavírus em outros países e isso assusta a população. Eu mostrei um gráfico num treinamento que fiz dessa taxa de morbidade do coronavírus e o pessoal confunde com a letalidade. Fala, meu Deus, como mata? Eu falei, gente, ninguém está falando aqui de morte, está falando de transmissão. Né? Se a leptospirose tivesse a mesma morbidade, né, a mesma taxa, a mesma velocidade de transmissão que um coronavírus, nossa, nós estaríamos perdidos, né? Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre coronavírus. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é coronavírus e eu converso com o médico infectologista Dr. Marcos Caseiro e com o biólogo Fábio Lopes. A gente está falando sobre a questão da transmissão. Eu acho que uma dúvida que as pessoas têm hoje em dia é muito relacionada à questão se os pets, né, gato, cachorro, pode contrair e transmitir essa doença. A gente teve uma notícia da Rádio Bandeirantes recentemente que em Hong Kong um cachorro está em quarentena porque o dono está com suspeita de coronavírus. Será que os animais, eles podem transmitir o coronavírus? Não, existe circulação do coronavírus entre animais, mas daí achar que esse coronavírus que circula entre os animais pode passar para um ser humano é uma outra fase da história. Acho que o doutor Marcos Caseiro estava falando alguma coisa a respeito disso, né? Já foi isolado esse coronavírus em outras espécies, camelos, morcegos e tal. Agora, eu acho que é um exagero a gente achar que o pet... Botar uma máscara no cachorro? Não tem sentido. Existe, a grande questão é assim, de uma maneira geral, praticamente todas as doenças infecciosas, elas têm origem em animais, né? O que nós chamamos, os americanos chamam de spillover, o derramamento, quer dizer, que é o cruzamento interespécie. Né? Se não pegarmos o HIV, ele tem origem lá no... Eles estão há mais tempo do que a gente aqui. Se a gente pensar na gonorreia, né? Todas as doenças infecciosas, de uma maneira geral, a tuberculose, ela tem uma origem zoonótica, num animal que em algum momento fez esse cruzamento interespécies.
Isso é um processo randômico, estocástico, ao acaso. Precisa ocorrer uma mutação no vírus, no bicho, para ele encontrar uma adaptação no homem e ele penetrar. Por exemplo, esse vírus, que é o coronavírus, ele se utiliza de um receptor no homem, de um receptor chamado do sistema angiotensina, renina-aldosterona, que é um sistema de regulação da nossa pressão arterial, que é muito rico no tecido pulmonar e tal. Então, vê, esse vírus sofreu alguma mutação em algum momento, por isso que a transição entre espécies, para ele conseguir encontrar esse receptor no homem e ele parasitar o homem. Então, essa coisa de animais, os vírus são os agentes mais disseminados no planeta. Mas a gente não tem permissividade, quer dizer, não é qualquer vírus que entra no homem, existe vírus em plantas. Um dos grandes problemas na agricultura é algumas viroses, né? O primeiro vírus a ser descoberto foi o vírus do tabaco. Então, os vírus são amplamente disseminados, mas essa passagem interespécie não é um fenômeno usual, então não há princípio zero de possibilidade de transmissão entre cachorro-homem, gato-homem, totalmente descartado essa possibilidade nesse momento até o que nós Então, para a gente resumir, hoje coronavírus, a transmissão através de tosse? Esse é um outro detalhe, se me permite um minutinho aqui, é importante. Olha só, os dados que nós temos dessa epidemia, que é uma transmissão por gotículas. Nós devemos fazer claramente a distinção do que é gotícula e aerosol, que parece, né, assim, eu estou falando aqui, nós estamos conversando, talvez alguma câmera vai observar, que saem pequenas gotículas. Essas gotículas maiores, em situação como é o nosso, nos trópicos, de umidade relativa do ar muito alta, elas se depositam até 3 pés, que seria 1 metro. Elas não passam de 1 metro de distância, essas gotículas maiores se depositam. Quando você tosse e espirra, você pode eliminar partículas muito menores. Isso chama aerosol, partículas de menos de 5 micra. Essas partículas podem ficar em suspensão. Os dados dessa epidemia é que a transmissão é por aerosol. Por gotículas, não por aerosol. Então, o que é importante? Importante é que essas gotículas, elas rapidamente se depositam em superfícies, né? Em balcão, na mesa, nas mãos, em corrimão, na fechadura, quando a gente abre. Então, essa transmissão interpessoal por contato que é a mais importante. E é por isso que a gente tem insistido de uma forma importante, importância de lavar as mãos com água e sabão é a melhor medida, né, de controle de transmissão dessas doenças. Na impossibilidade disso, o álcool 70, né, que é uma substância germicida importante. Então a prevenção é lavar a mão. É isso, lavar a mão. E é interessante, quando a gente vê as pessoas usando máscara lá no continente asiático, fala, no Japão, as pessoas usam máscara porque tem uma questão cultural, que o indivíduo quando está gripado, resfriado, ele põe a máscara para evitar a transmissão para o outro, entendeu? Não tem o menor sentido eu comprar uma máscara e sair aqui no meio da rua com máscara, como se esse vírus estivesse aí no meio ambiente, em ampla intensidade. É ilógico isso. É evidente que no ambiente restrito hospitalar, os médicos, o pessoal da saúde tem que usar para se proteger. Mas não há sentido. O nosso caminho inicial é a lavagem das mãos, porque a transmissão é principalmente por gotículas. E só terminando, eu estava comentando, dei até recentemente uma aula sobre isso, até meus alunos, um trabalho americano que ele mostra que nós, em média, colocamos a mão na pele e na nossa face 53 vezes por hora. 53 vezes por hora a gente faz isso aqui, no nariz, na boca, né? Na superfície, no olho, cumprimenta o outro, coça o olho, põe a mão no nariz. Ah lá, já estou vendo os nossos amigos, estão todos se coçando aqui. Isso é uma coisa normal, 53 vezes. E essa é a forma de transmissão. E por isso a importância de nós lavarmos a mão com frequência, utilizar o álcool gel, e sempre estar higienizando as superfícies onde existe a maior passagem de mãos, contato com mãos. Essa é a ideia que eu queria deixar aqui para os nossos Água ouvintes. e sabão e álcool e gel tem o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito. O número 1 é água e sabão. É a melhor substância que existe para a gente higienizar as mãos. Lavar a mão adequadamente, esfregando com álcool e sabão. Enxaguar muito bem. Enxaguar muito bem. Enxágue é importante. Relógio, né? A retirada da substância da mão. E veja, o álcool a gente usa numa impossibilidade de se lavar ou com Plano água B, e sabão. Né? Você usa o teu álcool gel e o álcool gel está faltando também. Você pode até usar o álcool 70 líquido. O problema é que resseca mais as mãos. Mas ele tem uma efetividade de 70 e não 90. Né? Tem que ser 70%. Tem uma questão de etiqueta respiratória, né? Isso, quando a pessoa importante, tosse, tentar não usar as mãos, porque vai contaminar as mãos, né?
E se na impossibilidade de utilizar alguma outra parte, lavar as mãos. Né? A gente faz vários trabalhos com suave em válvula hidra, em maçaneta de banheiro. Tem de tudo, tem de tudo. Uma pessoa tem possibilidade de transmitir até para quantas pessoas coronavírus? Uma única pessoa. Depende do Os ambiente. estudos estão de 2 a 3, até 7. Eles estão falando em 5, tem vários estudos, né? Isso aí que eles chamam de RO, taxa de reprodutibilidade basal. Para você ter uma ideia, para o sarampo, uma pessoa chega a poder contaminar 15 pessoas. Para esse vírus, os dados atuais que a gente tem é um valor que vai entre 2 e 5. Né? Tem trabalhos que mostram até 7, tem vários. Então, a taxa de reprodutibilidade basal. Um indivíduo com coronavírus parece ter a capacidade de infectar até 5 pessoas. Intrafamiliar ali. Isso, né? Doutor Caseiro, muito obrigada pelas suas informações. Fábio, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Sucesso aí nas pesquisas com Obrigado, coronavírus. é um prazer estar aqui com você e com o Fábio também. Muito obrigado, viu? O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até amanhã.